Oi, bom dia, Flávio Nicolau Fattori novamente, né? Vou falar aí quais as vantagens de dissolver o ego, né? Vamos contar essas vantagens. Então, vou contar primeiro, né, o que exatamente vai acontecer com vocês que me ouvem há 3 anos, né? Estou há 3 anos falando sobre o ego. O que vai acontecer com vocês daqui a alguns dias? Bom, vão achar que eu nem existo. Por que vão achar que eu nem existo? Porque vocês tiveram um pequeno vislumbre do que seja despertar espiritualmente. Esse pequeno vislumbre não vai ser o suficiente para segurar vocês me acompanhando. Vocês apenas ficaram empolgados, né? Ficaram entusiasmados, mas esse entusiasmo todo vai ser perdido porque o ego vai voltar a trabalhar em vocês. Vocês voltarão a ser o que sempre foram, viciados em clericalismos, ou seja, voltarão a praticar suas antigas religiões, mesmo que seja ritual repetitivo, voltarão a praticar as obras que sempre praticaram, né? Voltarão a desdenhar o Flávio Nicanor Fattori, né? Como todos desdenham por aí, né? Pois acham que eu estou falando não tem nada a ver com a verdade, né? Acreditarão em Adão e Evas, acreditarão em diabo, né? O único diabo que existe é a ignorância, segundo Oswaldo Polidoro, né? Então, se vocês ainda não têm essa sabedoria e ainda estão vivendo num mundo dominado e regido pelo ego, infelizmente vocês não estão usando sua inteligência para voltar a ser Deus em Deus. Acredito que a Terra é plana, né? Que essa besteira que está aí indo na internet, adivinha que vai fazer vocês voltarem ao comportamento anterior. Adivinha quem vai fazer vocês voltarem ao comportamento anterior? Sim, adivinharam? O ego, que está arraigado dentro de vocês e não vai te abandonar tão fácil. Vocês vão ter que ter uma luta descomunal, uma luta interna, para começarem a dissolver o ego. Não estou falando isso porque só adivinho, não. Porque eu sei o que é o ego, né? É uma luta descomunal mesmo. Se eu demorei 41 anos para percebê-lo, não vou achar que vocês, em 3 anos de aprendizado comigo, os que me acompanham há 3 anos, né, vão ter forças de enfrentar seus próprios egos. Não vão ter forças. Pode tirar o cavalinho da chuva. Esse aprendizado meu aqui vai, durante anos e anos, aos poucos agregando na sua mente, mas vai entrando. Então, essa batalha é árdua. Temos que lutar constantemente contra o nosso ego. Por quê? Porque ele ficou milhões de anos agregado em nós, né? Como que você vai tirar uma coisa que ficou agregada milhões de anos dentro de nós de uma hora para outra? Não, vai ter que ter uma luta descomunal mesmo contra o ego. Essa luta interna todos têm que fazer, ou numa encarnação ou na outra. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra. Mas vai ter que haver essa luta interna contra o seu ego. Haverá o terceiro derrame de dons espirituais. Isso está no Evangelho Eterno, gente. Quando começarem a viver a lei, imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons, começarão a findar as penitenciárias, cadeias, sanatórios, manicômios, orfanatos e outras aparências de bem social. Então, quando o ego começar a sair do planeta, tudo isso aí vai se findar, não vai ter mais necessidade de ter tudo isso. Também não há imprensa, televisão, rádio ou veículo, qualquer doutrinário ou profano que fique com Deus, com sua doutrina, ou com Jesus, ou com o Evangelho Eterno e orações prodigiosas, né, publicando ou anunciando tais verdades bíblicas. Ninguém vai anunciar essas verdades porque quem domina a imprensa, infelizmente, ainda é o ego, né? Estão atrelados a blasfêmias, aos interesses mundanos de bolso, pança, sexo e mundanismo, outros fanatismos, purismos e mais ismos que vigoram no lugar da verdade. Então, mas essa verdade vai prevalecer, custe o que custar.
esse mundo vai a lume, custe o que custar. Assim disse Jesus. Nesta hora gravíssima, 3 comandos concentram todo o serviço subordinado à verdade. 3 comandos. Primeiro comando, o de Lucas, né? Lucas, que foi um apóstolo aí, ele teve referências, né? Esses fatos estão no Evangelho Eterno. Quem lê o Evangelho Eterno vai aprender. O apóstolo João Evangelista, em virtude de ser o profeta que, guiado por João Batista, entregou o Apocalipse. Isso aí foi na ilha de Patmos, quem não lembra disso aí. Comanda o serviço doutrinário. A oração dos apóstolos contém o espírito bíblico profético e todo o ensino bíblico exposto através de uma oração, lê-la e meditá-la é muito importante. Então esse é o João Evangelista, né, que ficou na ilha de Patmos. O segundo, Lucas, o apóstolo médico, foi indicado a ser o comandante dos serviços médicos, quer nos reinos espirituais carentes de tais serviços, quer junto aos encarnados. A oração de Bezerra de Menezes é completa sobre o assunto. Então, quem lê a oração Bezerra de Menezes vai ter toda a assistência médica e espiritual ao seu comando. Maria Maior foi indicada a comandar o serviço, terceiro comando, né? Maria Maior foi indicada a comandar o serviço de amparo ou retirada de espíritos sofredores das faixas das subcrostas, dos umbrais e da atmosfera, ou de junto aos encarnados, quando a justiça divina ordena. Maria orienta as legiões socorristas neste sentido. Estude a oração a Maria. Então, a oração a Maria é uma das mais maravilhosas que eu já vi aqui escrito. Meditem sobre sua inteligência, porque é de Deus que ela deriva. Tudo que está no Evangelho Eterno é o Deus em palavra. Se vocês começarem a ler o Evangelho Eterno, vão começar a se entusiasmarem pela verdade, pelo amor e pela virtude. Por quê? Porque o Evangelho Eterno veio do próprio Deus, né? Veio do emissário dele, que é o Elias, né? Que reencarnou aqui em São Paulo, né? Em 1910, em São Paulo, né? Itaim Paulista, e entregou o Evangelho Eterno em orações prodigiosas. O comunismo é de fundo divinista. Por quê? Porque o divino do comunismo que eu estou falando, hein, gente? Não vamos confundir as coisas. Porque divinamente é comum, é o princípio sagrado, Pai divino, a divina essência, que tudo cria, sustenta e destina. Porque Deus que criou tudo, né? Nos deu a terra, o ar, Deus tudo para nós sobreviver aqui. Não foi o homem não criou nada. Em sua profundidade infinita, é onisciente, onipresente e onipotente, tudo regendo por leis eternas, perfeitas e imutáveis, muito acima das presentes cogitações humanas. Então, vamos viver o divino comunismo, porque Deus é comum a todo mundo. A criação, o que dizeis sobre ela? Sendo comum um princípio criador, consequentemente, é que sejam comum os mundos e as suas humanidades, respectivas humanidades. Bem sabeis que somam os mundos para vos, no presente, para mais de 70 galáxias. Você imagina aí o mundo, né? Nós estamos num planeta e tem 70 galáxias. Isto é irrisório, porque a criação é infinita e as humanidades idem. Nós consideramos ainda as humanidades espirituais ou astrais
dos intermundos que também vivem segundo a divina lei comum que rege a ordem divina. Então tudo aí é por Deus, né? Então, graças a Deus, estamos num planeta governado por Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, e estamos muito guarnecidos e assistenciados pelas legiões angélicas. Porque os fundadores do comunismo político não entenderam isso, né? Os fundadores do comunismo político aqui na Terra. Vossa pergunta encerra a infantibilidade que vos domina, pois não. Ou podereis afirmar que a terra sobre a qual estáis, o sol que vos oferece luz, a energia e a vegetativa e a vida vegetativa e o ar que respirais tem sido de fabricação dos fundadores do vosso paupérrimo comunismo? Não. O comunismo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é Deus. Porque, enfim, prezais ser brutos, colocando o carro na frente dos bois, ou o pobre homem terrícola na frente de Deus. O homem nunca vai reger esse divino comunismo, porque é de Deus. Então, todos nós temos que ser subordinados a Deus e suas divinas leis regentes. Então, esse divino comunismo vai ser regido, mas um divino comunismo, pondo Deus em tudo que criou. Quanto ao materialismo, negação de Deus, já vou-lo disse, decorre das imperfeições humanas. É filho da ignorância dos homens que fundaram, como dizeis, o comunismo político. Como a ignorância humana terá que passar, o fanatismo pelo que é dos homens, passará para que a verdade central, fulgure. Não vos deveis apelar dogmaticamente a nada do que já tendes, porque a perfeição está para frente e não para trás do princípio sagrado. Derivamos a Ele, o Pai comum, teremos que retornar conscientes, saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus, ou realmente inteligentes. Abandonai o relativo, o que é apenas do presente humano, para vos apegardes ao essencial, o divino. Quando a gente começar a se apegar ao essencial, o divino, tudo vai mudar para nós. A causa de tudo é sustenta e destina. Deixai de olhar tanto para baixo, procurai olhar para cima, compreendendo que sois espíritos imortais, em processo evolutivo, e que, portanto, o bolso, o estômago, o sexo, o orgulho e o egoísmo não representam o que realmente sois. Então está aí, gente? Aí eu vou falar um pouco também dessas vantagens de a gente não ter o ego dominando, prevalecendo sobre a gente, Como eu disse, vocês vão esquecer até que eu existo, porque o ego é muito forte, muito poderoso dentro de vocês. Então fiquem bem atentos ao que vai acontecer no seu interior e vejam o que é do ego e o que é de vocês, do seu eu divino. O seu eu divino vai querer que você cresça, o ego não. Primeiro, órgãos como presídios, assistência social, manicômios diminuirá rapidamente. O governo se preocupa apenas em deixar o divino comunismo, que todos tenham de tudo para viver aqui na Terra. Afinal, ninguém é melhor do que ninguém, e nem nunca foi. Todos nós viemos das mesmas matérias-primas, que é Deus. Na parte política, se todos os cidadãos começarem a se tornar conscientes, nenhum político corrupto conseguirá
manipular o povo. Se todos começarem a se tornar conscientes, nenhum político corrupto conseguirá manipular o povo. Nós ficaremos de olho, sempre ficaremos de olho abertos ao bem comum, porque todos nós queremos esse bem comum a todos, né? Porque todos nós somos irmãos. Segundo, nas empresas, as empresas se preocupam apenas em treinar seus funcionários, pois todos seriam responsáveis pelos seus trabalhos e como serão respeitados integralmente pelos seus patrões, né? Os patrões, um respeitando o outro. O empregado respeita o patrão e o patrão respeita o empregado. Executarão seus serviços com eficiência, fora das exigências do ego. Não haverá ninguém melhor que ninguém. Isso é fato, né? Todos nós somos iguais. Todos se respeitarão, não escondendo segredos de como fazer as coisas na fábrica, né? Todos nós escondemos segredos com medo de que alguém pegue o nosso lugar. Todos querem resolver o problema o mais rápido possível. Então, tudo vai ser nesse sentido, de querer o coletivo, querer um ajudar o outro, trabalhar em grupo para o melhor desempenho da empresa. Então, todos vão trabalhar sem se preocupar em perder o emprego ou achar que alguém queira seu lugar. A segurança, né? O que acontecerá com a segurança nas empresas? Não haverá necessidade de usar fechaduras, cadeados, trancas, não haverá nada disso, pois todos seguirão os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está escrito não roubar. Então, se você roubar, você está se prejudicando, você está criando karma negativo para dentro de você. Então, não é bom você fazer isso, né? Revistas nas saídas das empresas não terão mais, né? Não haverá necessidade de ter um líder para ver tudo foi cumprido de acordo com o pedido. Todos trabalharão segundo as suas responsabilidades, com mais eficiência ainda, executando suas tarefas com precisão. Não haverá nem necessidade de pôr pocaioque nas máquinas. Por quê? Porque os 5 sentidos de cada cidadão, né, de cada indivíduo, de cada centelha, funcionará normalmente. Então, essas são as vantagens de você começar a dissolver o ego. Nem vou dizer de dissolver o ego plenamente, mas começar a dissolver o ego, né? Aumentando a segurança no trabalho. O trânsito também não vai haver tantos acidentes, não vai ter necessidade de pôr esse monte de radar para todo quanto é lado, né? Vendo a velocidade. O assunto é vasto, gente. Vai por aí. Então, vamos seguir em frente. Não haverá religião. Na humanidade haverá um Deus, uma verdade, uma doutrina. Não haverá purgatório, céu e inferno. Haverá intensidade aumentada entre os 2 planos da vida. Feriados, né, serão com mais... como Natal, né, a celebração, serão mais intercâmbio entre os 2 planos da vida, né? Então, material e espiritual. Tudo isso também são vantagens. Nas casas não haverá quintais cercados, pois os vizinhos se tornarão uma grande família, todos se respeitarão. O único quintal que existia é o mental, que é quando o seu direito acaba, começa do vizinho. Então, mutuamente se respeitarão e uns querem ajudar os outros, ao contrário do que está acontecendo agora, né? A felicidade minha é a felicidade do outro também. O assunto é vasto, como eu disse. Não haverá fronteiras entre países. Não haverá preconceito entre raças, povos, nações, não haverá mais... todos compreenderão que a humanidade é uma só família, todos irmãos, e Deus é Pai. Pai, Mãe, Vida, né? Sua consciência elevada verá que cada ser humano passou pelo processo de 300 milhões de anos a chegar ao bípede vertical.
e todos contribuirão entre si, dissolvendo o ego que está arraigado em cada um, para que eu faça com rapidez, em menos tempo e menos sofrimento. Viver sem o ego, gente, é o que temos que fazer aqui no planeta. O mundo será um mundo de paz, amor, alegria e felicidade. Sairão o ego e suas mazelas humanas, mesquinharias, ganâncias, egoísmos e todos os males que afetam a consciência humana. A saúde de todos aumentariam satisfatoriamente, né? Meios de comunicação ensinariam a dissolver o ego, a não sustentar o ego, né? Agora estou ensinando a sustentar. Escolas ensinarão filosofias como Sócrates, Pitágoras, Confúcio, Hermes Trismegistus e muito mais, né? Toda a filosofia seria ensinada para as crianças para começarem a dissolver ego. Dou-lhe outra garantia: a verdade interna é mais forte do que os seus medos, do que a pessoa que não gosta de você, seu chefe no trabalho, a inquietação, as esperanças estraçalhadas, as manchetes assustadoras, alguém que parece dominá-lo e ameaçá-lo, as acusações de fracasso e derrota feitas por seu próprio espírito, a enfermidade, a hipocrisia social, um governo exigente, hábitos escravizadores, monotonia, o pânico quanto ao futuro, o abatimento, a sensação de ruína, o pesar, o medo, a Deus, a solidão e abandono, a ansiedade pela perda de alguma coisa valiosa, o colapso de sua própria força, a desconfiança apavorante de que a vida está deixando de lado, uma complicação comercial atormentadora, a humilhação, a confusão completa sobre o que fazer e como fazê-la, a verdade que faz sempre parte de você é mais forte do que tudo mais. Esses ensinamentos estão no poder cósmico do homem. Então essas são muitas vantagens. É claro que eu não falei todos e nunca vou conseguir falar todos. Muito obrigado. E termino dizendo, existe algo muito atraente na decência. Para modificar o que você obtém, deve modificar quem você é. Então, eu fico aqui, né, com mais essa preleção e vou falar mais uma coisa. Uma pitada de vivência espiritual pessoal vale toneladas de preleções e leituras acerca das vivências alheias. Muito obrigado, agradeço a todos a compreensão e por ficarem comigo mais esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e pretendo aí também explanar um pouquinho mais. Eu sei que vocês